Cadê os campuseiros presentes aqui pelo palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae? Vem chegando para cá porque vamos começar mais uma atividade. Vamos ter um super painel agora falando sobre o desafio Liga Jovem, o impacto na escola. Para quem me viu falando mais cedo de um desafio que levou um grupo de jovens para Madrid, que está com inscrições abertas para mais uma rodada agora esse ano. E quem ganhar vai ter direito a mais uma viagem internacional. Vamos saber talvez do país hoje? Não sei. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Desafio Liga Jovem, vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, porque agora a gente vai falar sobre o impacto do empreendedorismo na escola é significativo, tanto para os alunos quanto para os educadores. Ao incorporar programas empreendedores no currículo, os alunos têm a chance de desenvolver habilidades valiosas, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Eles aprendem a identificar oportunidades, a definir metas e tomar decisões, ao mesmo tempo em que adquirem conhecimentos práticos sobre planejamento, marketing e gestão. E para conversar com a gente, vai ser um painel com 4 pessoas, mas eu quero convidar o nosso mediador, nosso condutor da atividade, Camilo Santos. Seja bem-vindo, Camilo. Uma salva de palmas, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde ou boa noite? 6:01, acho que boa noite já, né? Não, boa tarde? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter um painel, obrigado. A gente vai ter um painel super bacana aqui agora, para a gente falar sobre o impacto do empreendedorismo na sala de aula. E claro, a gente vai falar como plano de fundo aí de um grande programa, né, do qual nós do Ideia de Futuro fomos o parceiro do Sebrae para executar, que é o Desafio Liga Jovem. Então, vai ser muito legal poder falar como que foi esse desafio. Começou o ano passado e foi encerrado aqui no começo desse ano. Então vai ser um painel bastante bacana para a gente trocar muitas informações e também falar na realidade, né, do ponto de vista do professor, do ponto de vista de pessoas do nosso time que estiveram ali atuando diretamente com o projeto. E como eu estou vendo que a gente tem plateia aqui, vai ser muito legal que vocês participem também, tá bom? Então vai ter momentos aqui para vocês levantarem a mão, fazerem perguntas e trazerem também as percepções de vocês, tá? Eu queria rapidamente aqui, então, dizer que a gente vai falar sobre o Desafio Liga Jovem, o impacto do empreendedorismo na escola. Vou começar me apresentando, eu sou o Camilo. Atualmente eu estou como diretor executivo do Instituto Ideias de Futuro, e é o Instituto Ideias de Futuro que foi o parceiro estratégico do Sebrae para executar o Desafio Liga Jovem na sua primeira edição, que foi iniciada e inaugurada no ano passado. Vou fazer também aqui a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos escuros, estou com uma barbinha rala e com uma camiseta azul do Desafio Liga Jovem. Tá bom? Vamos lá. Eu queria passar aqui rapidinho para abrir esse painel. Antes de eu chamar aqui os convidados que vão fazer comigo esse painel, eu queria que vocês conhecessem de maneira bem pontual aqui, rápida, como que foi o nosso desafio, né? Então aqui já uma forma de vocês entenderem um pouquinho como que foi o Desafio Liga Jovem. Então eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho do que a gente vai estar falando aqui nesse painel. Pode dar o play, por favor. Noites são perdidas e afins, foi por conta do Sebrae. Então aquele gás que a gente precisava, o Sebrae trouxe. Desenvolveu muita coisa da gente. A gente aprendeu a se portar em público, a gente aprendeu a pensar de outra maneira, a gente aprendeu a ter olhos para o empreendedorismo. Foi uma experiência única. Foi um baita alívio. A hora que chamaram o nosso nome, foi gratificante, foi muito gratificante. A gente ficou pulando lá no palco. Então é uma sensação de gratidão gigantesca. Então, a gente veio sem expectativa, mas sabendo que a gente tinha potencial para ganhar. E a gente está aqui hoje, com o troféu na mão. A equipe gostou, a gente gostou de tudo, se pode dizer uma palavra, é tudo, a gente gostou de tudo, mas a visita telefônica foi uma coisa que impactou a gente bastante.
Eu acho fundamental uma oportunidade como essa. Eles são de jovens entre 17 e 18 anos, pela primeira vez na Europa, com oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, iniciativas novas, uma imersão cultural. Então, eu acho que abre o horizonte, abre perspectivas. Eles, com certeza, vão sair dessa viagem com um novo olhar do mundo. Então, isso é especial, porque, de verdade, eu acho que uma chance como essa dá para o aluno, principalmente numa escola que é na Zona Norte, que são mais alunos de baixa renda, a possibilidade de sonhar. Boa. Deixa eu chamar aqui então agora. Pode passar para a próxima tela, por favor. Aí. Bom, deixa eu chamar então aqui as pessoas que vão compor com a gente aqui esse painel de hoje. Vou chamar a Natasha, pode vir para cá, o Éder e também o Fábio. Queria que vocês recebessem eles com uma salva de palmas. Legal. Bom, para a gente começar, eu vou pedir para que eles se apresentem, né? Então, eu vou passar aqui a bola primeiro para o Éder, para que ele fale aonde que ele está atuando atualmente, o que ele está fazendo, e aí depois a gente segue assim por diante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês, né, sobre a participação do Instituto Federal de São Paulo no desafio Liga Jovem. Isso está associado diretamente à minha área de atuação. Eu sou Éder Sacconi, né, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou alto, moreno, com cabelo bem escasso, uma barriga saliente e estou usando uma camiseta da instituição que eu trabalho, né, e com os dois logos, um do Núcleo Incubador, que é uma das frentes que a gente estimula o empreendedorismo e a inovação, e o outro símbolo que é da própria instituição, né, o Instituto Federal, que vocês devem conhecer aí de todo o Brasil. E essa participação aqui se deve por causa de 2 projetos que foram finalistas, e enquanto instituição a gente é um grande indutor. Esse é o nosso papel e é isso que a gente faz na Agência de Inovação e gerar oportunidades. Boa, vou pedir agora para o professor Fábio se apresentar, por favor. Boa noite, sou o professor Fábio, mais conhecido na escola como Quaiate. Dou algumas aulas de componentes técnicos, sou coordenador de curso de desenvolvimento de sistemas também, e também estou aqui graças aos alunos que colocaram os projetos lá na Ideia do Futuro, lá junto com o Sebrae, 2 finalistas também ali, e dentro do patamar ali da escola, Zona Sul, ali periferia, tudo. Como outro aluno no vídeo citou isso, para a gente também foi super importante a oportunidade para os alunos também adquirir o conhecimento dele. Bom, minha descrição, calvo, quase careca, máquina bem baixinha no cabelo, barba mais comprida, uma camisa listrada multicolorida e também aquela famosa barriguinha saliente que é culpa da cerveja, tá? Oi, eu sou a Natasha, eu sou analista de projetos do Instituto Ideias de Futuro. Um dos projetos que eu estive à frente foi o Desafio Liga Jovem, foi muito legal participar, os alunos foram incríveis, os projetos foram maravilhosos, eu me apeguei muito a eles, tanto os alunos quanto os professores, os orientadores. Eu sou aquela pessoa que acabou aprendendo o nome de quase todo mundo. Eu vou fazer minha audiodescrição, eu tenho cabelos compridos, liso, e eu tenho uma parte do cabelo meio roxo. Está meio desbotado, mas é roxo. E eu estou com a camiseta do Desafio Liga Jovem, que é azul. Muito bem. Então, olha só que legal, gente. A gente fez aqui A gente trouxe uma galera para a gente poder discutir, né? Então, a gente tem o professor Éder, que está no Instituto Federal. Teve 2 grupos, né, no Desafio Liga Jovem, finalistas. Também uma instituição pública. Temos o professor Fábio da ETEC, né, da Zona Sul de São Paulo, também ali com 2 grupos, né, que participaram. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui. E a Nath, que é membro do nosso time, então teve ali na linha de frente, na tratativa com os alunos,
em toda a tratativa de oficinas, né? A gente teve toda uma estratégia de oferecer oficinas para todas as escolas que se engajaram com o programa. Então, com certeza, a gente vai ter aqui um painel de altíssimo nível para vocês, tá? Bom, vamos lá. Para a gente começar, o tema-chave aqui da nossa conversa hoje é justamente essa questão do empreendedorismo na sala de aula. E o Desafio Liga Jovem, ele é um programa, né, nativamente de empreendedorismo. Então, eu vou querer saber aqui, especialmente dos professores, na visão deles, da escola, né, como que foi recebido, né, essa questão de ter um desafio que veio também de uma instituição gigante, que é o Sebrae, e que é um projeto, né? Então, o Desafio Liga Jovem, como o próprio nome diz, ele é um desafio, mas a forma com que ele é executada, nada mais é do que um projeto. E aí, por que a gente também trouxe 2 professores? Porque era um dos pré-requisitos para que os alunos inscrevessem os seus grupos no Desafio Liga Jovem, é que tivesse um tutor, que tivesse um professor ali que fosse o responsável. Então, teve ali uma participação bastante importante dos professores. Então, eu queria começar com essa pergunta, vou começar aqui com o professor Fábio. Professor, como que foi receber, né, essa divulgação do Desafio Liga Jovem? Como que a ETEC viu isso? Como que foi o engajamento? Esse engajamento especialmente desses grupos que você acompanhou? Como que foi recebido isso lá dentro? Bom, pela parte de começar a falar do público-alvo, que são nossos alunos, né? A direção, a coordenação recebeu de braços abertos tudo o que tinha, a ideia, fala para os alunos. Quanto aos alunos, alguns sempre têm o foco ali, principalmente terceiros anistas, né? Vestibular, acaba não querendo nada a mais. Mas, por parte dos segundos anos, esses olharam, opa, tô meio ali, não tô ainda no vestibular, é uma coisa principal, eles olharam para o currículo deles, eu vou ter um projeto, vou ter algo concreto na minha mão, que vai ser um currículo e que eu posso falar o que eu penso, o aluno pensando, né? Eu posso dar a ideia que eu quero, que não tem uma temática da escola, não tem uma temática de sala de aula, né? Uma temática de vivência deles. Tanto que um dos projetos que estavam lá eram do segundo ano e hoje é o TCC deles. Eles levaram isso para o terceiro como formação do conclusão do curso deles, usando tudo que eles aprenderam lá. E aí, o professor que dá TCC para eles fala, eu não tenho mais aluno, eles aprenderam tudo que a gente tinha para passar com a Liga Jovem nas palestras, nas reuniões que eles tiveram. Mas os alunos adoram. Tem aquele lado que eles olham, é competição, adolescente gosta disso, né? Eu fiz um projeto, foi aprovado, eu fiz um projeto, tem visibilidade, alguns gostam também dessa parte, desse marketing de aparecer, eles também falam disso. E o principal foi a experiência, a vivência que eles tiveram no evento lá presencial deles. Olhar, participar da feira, escutar principalmente as outras palestras de outras pessoas, ver os outros alunos apresentando. Então, assim, o crescimento que o grupo que participou, que os 2 que foram, profissional, emocional, tudo foi muito grande. É um ganho que realmente eles não teriam como ter dentro de uma escola, né? Abriu o horizonte deles a algo a mais além da sala de aula, além dos muros da nossa instituição, que é algo que não tinha como se não fosse o Sebrae e a Liga Jovem dispor para a gente. Muito legal. Vou repetir, pode falar? Eu participei também desse tipo de projeto e como uma aluna de escola pública e também que participou de um projeto desse, uma coisa também que é muito importante, quando tem esse tipo de projeto, a gente consegue ver que a gente tem mais opções. Quando a gente é de escola pública, a gente é um pouco mais vulnerável, a gente não consegue ver isso. E quando vem um projeto grande para a nossa escola, a gente pode... E quando a gente passa para uma semifinal, uma final, a gente pensa, eu consigo. Eu ser de uma escola pública, eu não ter, vamos dizer assim, tantas condições, não me impede de ser uma pessoa grande, de conseguir outras coisas e aprender mais. Muito legal, muito bom. Vou repetir a mesma pergunta aqui para o Éder. Como que foi essa percepção lá do lado do Instituto Federal, o engajamento dos alunos, receber esse tipo de desafio e como que foi, né, acompanhar tudo isso ali junto com os alunos? Esse tipo de projeto está muito associado
ao objetivo que os institutos federais foram criados, que é dar autonomia, emancipar a pessoa e trabalhar com esse tipo de projeto. O principal impacto para a sala de aula é quebrar a parede, né? Ele obriga você a sair daquele espaço e transformar outros espaços em espaços de aprendizagem. Então, essa transformação, ela não acontece de uma forma sistemática e ampla, como a gente gostaria que acontecesse. Ela trabalha muito mais com o voluntariado daqueles professores que acreditam nesse modelo de formação, né, de trabalhar com projetos, dando autonomia, dando responsabilidade e gerar esse movimento, né? Esses 2 projetos que Bragança Paulista levou para a final, ele tem 2 características muito fortes, que é trabalhar com problemas que eram da realidade dos próprios estudantes. Então, eles se debruçaram sobre acesso ao mercado de trabalho para aqueles estudantes que estavam se formando, e um outro que é achar um lugar na van para ir para a instituição, né? Então, isso foram os 2 projetos, né, que foram desenvolvidos. Inclusive, mandar um abraço para a professora Thalita, né, que fez esse trabalho com os estudantes. E a maior parte dos membros dos projetos são meninas, né? Cerca de 90% são meninas. Então, são meninas programando e resolvendo problemas. Isso muda toda a perspectiva de poder ir para o mercado, que até então é muito mais dominado por homens. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de ação, faz com que a pessoa realmente trilhe um caminho de ser o que ela quiser ser, o que ela puder ser. Muito legal, né? Que o professor Fábio trouxe esse ponto de que os alunos receberam muito bem o projeto, foram lá para a final, que foi um evento dentro do Bossa Summit. Acho que ver tudo que estava acontecendo, ver as apresentações e etc. E também agora o professor Éder trazendo essa visão, que achei muito legal de dizer, né? A gente teve um engajamento super bacana de mulheres, né? Isso é muito legal. O projeto como um todo realmente também atraiu muito o público feminino. E aí a gente está falando também sobre essa questão da representatividade nas carreiras STEAM, né? Ou seja, essas alunas, né, esses grupos formados por mulheres que estão trabalhando com tecnologia, além de elas se inspirarem e estarem ali, elas vão acabar gerando também representatividade em outras mulheres, né, em outros alunos que talvez não chegaram na final ou que não entraram, né? E aí um outro ponto que o professor Éder trouxe, que eu achei fantástico, a gente até comentou numa outra conversa que a gente teve, que é o desafio Liga Jovem, quando ele traz a proposta do programa, é que esses alunos criem uma solução, que pode ser um produto, um aplicativo, enfim, mas que muitas vezes ele resolva um problema real da comunidade da qual que ele vive, seja a escola ou o bairro onde ele mora, ou também resolva uma dor. E aí acho que tem 2 exemplos muito legais aqui, né? Uma questão de uma dor que a gente vê muito hoje na sociedade, que é em relação à empregabilidade. Pode parecer assim um problema, digamos, mais amplo, mais complexo, mas também a gente pode tratar problemas que aparentemente são mais simples, como, por exemplo, um lugar na van, né? Mas são problemas de mobilidade, são problemas que a gente vai encontrar por aí. E aí, pegando esse gancho, queria já entrar na segunda pergunta, que é: como que esse tipo de desafio, né, o desafio Liga Jovem, que trabalha como plano de fundo o empreendedorismo é o grande protagonista, como que isso impacta a vida pessoal e a acadêmica dos alunos? E aí eu também queria, depois, a visão da Nath, né, porque a Nath também já participou como aluna, mas, porque assim, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu gosto de fazer essa analogia, se a gente pensar que num professor que entra na sala de aula, pega ali o GIS, né, ou uma apresentação em PowerPoint, e vai ensinar empreendedorismo a partir de um PPT ou de giz e lousa, é uma coisa. Agora, você poder entrar em sala de aula ou oferecer para esses alunos um projeto, ou um programa, ou um desafio, no qual ele precise pensar nas dores que ele tem, ou nas dores, ou nos desafios da comunidade. E aí esse aluno encontrar, muitas vezes, até uma formação, um curso, ou uma oficina,
que esse próprio desafio proporciona, dando direcionamento, dando base, né, dando repertório, é diferente, né? Então, são 2 cenários diferentes. Imagino que a gente está falando aqui também com um público de educadores, seja aqui ou aqueles que estão acompanhando a gente. Então, ensinar empreendedorismo na sala de aula com giz e lousa ou com PPT é uma coisa. E aí, ensinar empreendedorismo com projeto, com desafio, é outra. Então, eu queria também ouvir de vocês, né? Como que foi essa percepção, na visão de vocês, como que impactou a vida do aluno pessoal, que vocês também estão no dia a dia vendo isso, mas também no ponto de vista acadêmico. Será que ele aprendeu mais? Será que ele aprendeu melhor? Será que trouxe mais significado? Como que seria aprender empreendedorismo ou aprender sobre projetos sem esse desafio, sem esse programa? Bom, eu vou ficar meio que na parte que são o meu curso, né, que é desenvolvimento de sistema, que eles têm que criar um aplicativo, um software, alguma coisa. O que eu percebi desses que participaram foi o amadurecimento ao como olhar para o mercado. O que é o mercado de desenvolvimento de sistemas, né? Porque quando eu penso em empreendedorismo, cada projeto teve um tipo de empreendedorismo diferenciado. Nem todos foram da área de TI. Alguns foram da área de saúde, então a visão também que eles têm é diferente da nossa. Para o meu aluno, o que eu percebi deles? Eles amadureceram o quê? Principalmente aquela visão de o que é um sistema, o que é um aplicativo, o que é um software comercial. Eles olharam para o projeto deles e falaram, dá para vender, dá para ganhar, dá para investir. Coisa que em sala de aula, por mais que a gente fale, vamos criar um sistema, vamos criar um aplicativo de chamada, um aplicativo de cadastro de livro, de cadastro de clientes, é um aplicativo de sala de aula. Eles não conseguem, às vezes, olhar aquilo para o mundo real. Quando eles são colocados num evento como Desafio Liga Jovem, ele olha para aquilo, pega aí, não é minha sala de aula, eu tenho um mundo, eu sou uma agulhinha ali, um farelinho de areia na minha praia. Então, eu sou muito pequeno perto dos outros. Aí ele começa a olhar concorrência, ver o que já existe no mercado, olhar, basear o conhecimento dele em outros conhecimentos. Olhar para o mercado, espera aí, é assim que segue, é assim que cria, é assim que é o mercado verdadeiro. Que por mais que a gente tente passar, nem sempre em sala, lá, como você falou, com PowerPoint, com a lousa e o giz, o professor consegue dar essa visão real de um empreendedor para ele. Essa visão, olha, você pode criar algo seu. Você pode ter sucesso com alguma coisa sua, vinda somente de você. Você tem a mão de obra, é sua mente. Você tem o computador, é sua ferramenta. Então, você pode sozinho, a equipe consegue criar algo ali para eles. Então, eu vi que esses que foram até a final, que foram até a semifinal, que participaram, eles amadureceram muito nesse ponto profissional deles. O amadurecimento que eles tiveram ali em 2 dias de feira, em 3 anos em sala de aula, eu não conseguiria passar para eles. Foi assim um crescimento muito grande nesse sentido. Eles olharam para aquilo, realmente, eu sei o que é um projeto, eu sei o que é empreender no caso nosso, em tecnologia. Eu consigo fazer uma startup aqui hoje, com alguns alunos, eles conseguem, dá para tocar, dá, vamos fazer. Eles tiveram essa visão, e os que também não foram, também têm essa visão do que é empreender com a parte de desenvolvimento, né? Como eu falei, eu não posso falar das outras áreas, porque eu não tive nenhum projeto diferente de DS. Coincidente, um dos meus grupos não era só de DS, eu tinha 2 turmas de cursos diferentes no mesmo grupo. Eles misturaram lá o DS com pessoas que fazem administração, já também porque dá aquele ar administrativo. Mas aí é um negócio que agrega ainda mais, né? Sim. Porque aí você trazer pessoas de outras disciplinas, especialmente de administração, por exemplo, para conversar com a galera que está estudando desenvolvimento de sistema, dá uma liga, né? Dá. Eles conseguem, o ADM consegue ver algumas coisas que, por mais que a gente tente, não é nossa praia. Eu não vou conhecer, eu não vou saber. E o de DS vê outras coisas que o ADM também não vai enxergar. Como você falou, dá aquela liga, faz aquela homogeneidade ali dos grupos, né? E sabe uma outra coisa que é legal, só pegando esse gancho, que isso também ajuda a gente a simular um mundo real, né? Porque nas empresas, quando a gente for para o mercado de trabalho, a gente vai trabalhar dessa forma, né? A gente não vai ter só pessoas de um único curso ou que entendem de uma
de uma mesma coisa que a gente vai ter que, no mercado de trabalho, nas empresas que a gente vai trabalhar, a gente vai ter que trabalhar com pessoas que têm outros conhecimentos. Então, essa capacidade também de perceber que eu não sei tudo, né? Eu sei programar, tá, mas e a parte de... Como que eu vendo o meu projeto? Como que eu vendo o código que eu desenhei? Eu vou precisar de uma pessoa de marketing. Né? E como que eu precifico? Eu vou precisar talvez de alguém que tenha uma visão mais de negócio, que seja bom com números. Então, eu tenho essa percepção de que quando a gente consegue misturar as turmas, a gente acaba simulando mais o mundo real também, né? E além disso, não é só misturando turma. Entre mesmo alunos, mesmo curso, a visão é diferente. Eu pensei numa solução, você pensou em outra, o outro integrante pensa numa outra, e a solução final é uma quimera daquela união ali da ideia de cada um dos integrantes. Aquilo se torna algo do grupo. Então também, um desafio desse porte também motiva o trabalho deles em equipe. Que ninguém vai trabalhar sozinho. Eu não vou desenvolver um sistema sozinho, eu e meu computador. Eu vou ter uma equipe por trás, que seja outros desenvolvedores, que seja pessoas do design, que seja um sistema de contabilidade. Eu vou precisar de ter um contador para validar as informações. Então a gente nunca vai trabalhar sozinho. O desafio nesse sentido traz isso para a nossa sala de aula. Faz com que eles queiram trabalhar em equipe e, lógico, acaba se tornando a equipe que eles querem, né? Escolhe, vê a aptidão, vê o que cada um pensa. Muitos não é nem pela amizade, é pela linha de raciocínio que eles têm. Aí eu penso isso, eu quero desenvolver isso, eu não vou pegar meu amigo que pensa o oposto de mim. Eu vou com a outra pessoa que não é tão minha amiga, mas pensa parecido comigo. Eles mesmos já se colocam em situações mais maduras naquele momento. Muito legal, muito legal. Professor, quer contribuir? Professor Éder, qual que é a sua visão agora em relação a esse impacto gerado na vida pessoal e também na vida acadêmica dos alunos lá do Instituto Federal? O principal impacto que a gente percebe individualmente são as soft skills, né? A habilidade mesmo de falar em público, de se expressar, de convencer. Às vezes, nesse espaço, né, até a gente muitas vezes usa aquela metodologia dos chapéus, em que você dá uma ideia e quando você coloca o chapéu preto, né, todo mundo vai falar mal dela, né, e apontar fraquezas e tudo mais. Isso vai trazendo ambidestria, né, a capacidade deles mudarem, né, dentro desse sistema, se tornando até mesmo, às vezes, o que a gente chama mais... Ao invés de ser só resiliente, ele passa a ser antifrágil, né? Usando o conceito do Nassim Taleb, que é a capacidade, além de absorver o impacto, se transformar e usar aquilo como mola propulsora para o seu desenvolvimento. Então, isso é um grande diferencial. E esses estudantes começam a ter, nessas soft skills, as escolhas. Eles também começam a falar assim, no próximo ano vamos participar de novo? Não, agora a gente já está mais maduro, vamos para uma outra competição, essa equipe foi bem aqui, vamos seguir. E eles também passam a saber, assim, talvez uma das grandes respostas que eles obtêm é, isso não é para mim, e tudo bem. Então, alguns deles falam assim, empreender esse negócio de saber preço, fazer tabela, convencer o outro a comprar, não é para mim. E beleza, eu vou trabalhar, vou fazer outras coisas da vida, né? Então, o principal ganho que a gente percebe individualmente é essa capacidade de escolher, de se emancipar e de desenvolver essas habilidades, né, essas soft skills. Eu também, como eu fiquei muito à frente, eu conheci muitos dos alunos e os projetos deles, eu acho que uma coisa que foi muito, muito importante para esses alunos foi a parte de ser o projeto deles. Era deles isso. A ideia foi deles. Eles que estavam à frente. Quando eles passaram para a semifinal, eles pensaram, eles gostaram do meu projeto, ele faz sentido. Então, muitos deles, eles eram público-alvo. Por exemplo, a gente teve um que era... O público-alvo delas era a pobreza menstrual. Então, eram alunas que não conseguiam... não tinham condições de ir para a escola porque não tinha absorvente. E você via a paixão dos alunos ao falar sobre o projeto deles. Eles fizeram camiseta, teve outros que fizeram uns slides muito bonitos. Então, também tem isso. Uma coisa é você fazer um projeto escrito e falar, professor, é meio que isso. Outra coisa é você
botar esse amor, essa paixão no seu projeto. Você pesquisa mais, você vai atrás, você não dorme direito, mas no final é recompensante quando você vê ele funcionando, por exemplo, o seu aplicativo, né? Muito legal. E eu estou me lembrando aqui de uma fala que a gente teve aqui numa palestra no ano passado, nesse mesmo lugar, que a gente estava falando sobre também essa questão que a educação empreendedora, o empreendedorismo que chega na escola, ele abre a mente do aluno de uma tal forma, que é um pouco do que o professor Fábio estava comentando, que ele começa a olhar para aquele projeto que ele fez e ele começa a ver que aquilo pode, de fato, se tornar um negócio. Ou seja, quando eu lembro da minha experiência pessoal aqui do Camilo, quando eu terminei o meu ensino médio, no meu histórico, eu não tive acesso, né, à educação empreendedora. Então, na minha perspectiva, naquele período, o único caminho possível era trabalhar como CLT. Trabalhar numa fábrica, numa indústria, sei lá, numa loja, no comércio, né? E o que eu tenho observado hoje, até aproveitando aqui as falas dos professores e da Nath, é de que esses alunos, quando eles participam de um projeto desse, eles ampliam muito esse campo de visão a tal ponto que, quando eles se formam, eles já têm, muitas vezes, uma ideia pronta. Eles têm um projeto pronto. Então, muitas vezes, pode ser que ele nem tenha a experiência, e está tudo bem, de trabalhar como CLT, no empregador tradicional, né? Vamos dizer assim. E aí ele pode virar o novo empregador. Então, essa solução deles, a gente até viu isso no programa, na vida real, na final especialmente, alguns grupos foram procurados por alguns grupos de investidores. Então, tinham investidores que trabalham com isso, com investimento em várias startups, viram essas soluções de alunos e estavam interessados, né? Então, quer dizer, esses alunos, quando eles chegam no ensino médio, ou vão concluir o ensino médio, eles têm outros caminhos possíveis para seguir, diferente daqueles que eu tive, por exemplo. Eu acho que o ensino médio hoje em dia é muito diferente de antigamente. Antigamente, quando a gente decidia o que a gente ia fazer. Mas hoje em dia é muito mais... A gente tem que conhecer todas as nossas opções antes de decidir. Tá tudo bem se você sair, por exemplo, da escola e não fazer direto uma faculdade. Porque, às vezes, você é um artista, quer primeiro tentar alguma outra coisa. Também tem isso, né? Você... aprender as coisas na prática e descobrir o que você gosta de fazer, porque, como o professor disse, às vezes eu estou fazendo um desenvolvimento de software, mas eu descubro na prática que não é o que eu gosto. Eu acabei descobrindo que eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de vender, ou eu sou... Nossa, no marketing é o que eu descobri. Porque, às vezes, também tem isso, a gente não tem... a gente nunca teve esse contato. Quando você não tem contato, é muito mais difícil de se descobrir. Muito bom. A gente está chegando aqui no meio da nossa conversa. Eu queria perguntar para a galera que está aqui participando com a gente na plateia se alguém quer fazer alguma pergunta. E aí depois eu vou abrir de novo a pergunta mais para o final. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu levo o microfone. Tem aí? Aí fala para quem que é a pergunta, tá? E faz a sua pergunta. Boa noite já, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, que ele comentou sobre os aplicativos, né, que o pessoal desenvolveu. Eu queria que contasse um pouco do que foi a ideia. Porque o Éder comentou um pouco, né, do que foi a ideia dos alunos. Eu queria que você contasse um pouco do que foi a ideia que os alunos colocaram em prática. Tá, tivemos 2 projetos, né? Um deles foi chamado, os alunos chamaram de Culture. A ideia era um aplicativo que criaria rotas de turismo na cidade de São Paulo. Eu estou na Zona Sul, e eu quero chegar no MASP. Meu objetivo final é a ida no MASP. Então, ele, meio que como um Waze, ele traçaria rotas do que tem de turismo até eu chegar naquele local que eu quero. Chegando lá, aí seria a parte da ideia da monetização deles, o que aconteceria? O entorno, bom, o cara está saindo, está indo passear, precisa comer. E eu tenho as lanchonetes no entorno. Então, essas lanchonetes seriam a ideia de monetização. Seria a propaganda, né, da lanchonete. Cheguei no MASP, o que eu quero para comer aqui? O que eu tenho próximo a mim? E de lá também. Ou ele poderia
criar um roteiro dele e compartilhar com os amigos para todos se encontrarem em determinado local e partirem para aquela rota de conhecimento. A ideia seria realmente o turismo cultural. O outro projeto os alunos chamaram de Transfest, era um projeto voltado a peruas escolares. Um aplicativo, o tio da perua, no caso, teria um aplicativo na perua dele e o pai e a escola também. Em vez de você ter que passar um WhatsApp para o tio da perua, você chegaria no seu aplicativo, por exemplo, meu filho está doente, ele não vai hoje. Só que o aplicativo da pessoa da perua, o que acontece? A mesma coisa, baseado em uma rota de Waze, ele mostraria todo o trajeto das crianças, tentando minimizar a demanda de quilometragem, para não gastar pneu, todo o desgaste do veículo, e no momento que um dos pais falasse que o filho não ia, o próprio sistema recalcularia já a rota dele, tirando aquela criança daquele momento. E ter outras funções a mais, como conversar com o motorista, com a pessoa, motorista não, né, com aquela menina, com aquele rapaz que fica ajudando os tios, né, da perua, pelo menos na Zona Sul, toda a perua tem um motorista e uma pessoa junto que trabalha com ele. Então os aplicativos são esses, um para turismo e um aplicativo de perua escolar. Muito legal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Por favor. Oi, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Não é uma pergunta assim tão específica, mas eu sei que lá no Instituto de Bragança Paulista, as meninas, elas participaram e foram finalistas daquela competição do Technovation Girls, que foi trazido para o Brasil pela Camila Schutt. Eu estou falando isso porque eu dei aula de empreendedorismo no campus de Jacareí e eu trouxe o exemplo da Camila Schutt dentro, né, dessa competição global, que é justamente o desenvolvimento de soluções por meio de aplicativos para solucionar um problema local da comunidade, normalmente pobre, e para... tá. E para ser desenvolvido por meninas que nunca tiveram contato com tecnologia da informação. Isso que é mais bonito, são adolescentes pobres, né, vulneráveis, mais do que isso. E eu fiquei muito contente de ver que o campus de Bragança também foi finalista nisso. E eu sei que o campus de Bragança também está trabalhando com incubação de negócios junto à prefeitura e tal. Então, tem a questão, às vezes, de chegar ao Sebrae com um desafio desse, mas como é que vocês veem a predisposição do corpo docente ou de alguns membros do corpo docente que já tem isso mais ou menos na veia? Eu gostaria que vocês talvez falassem um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso seria muito bom, né, se as outras escolas, os professores alguns professores tivessem essa veia empreendedora, né? Eu acho que ia fazer um grande diferencial também. Obrigado. Obrigado, né, esse comentário. E eu queria ressaltar um ponto aqui inicial, de estar sentado aqui junto com o colega do Centro Paula Souza, que a educação profissional e tecnológica, ela representa um grande diferencial na vida das pessoas. Elas trazem um outro leque, né, um outro ferramental grande, além do ensino médio básico, né? Então, isso já é um grande desenvolvedor, né, de habilidades, né, e novas competências. E esse encadeamento de você começar a ter o Technovation, o Desafio Liga Jovem, você acessar uma incubadora de empresas, isso faz parte de toda uma cadeia que vem sendo construída há 10 anos. Né? Então, hoje lá no núcleo incubador de Bragança Paulista, todas as instituições que têm ensino presencial têm assento garantido nesse conselho, justamente porque, assim, o pessoal do Paula Souza, lá a gente não tem ETEC, mas a gente tem FATEC, sentam para a gente conversar, porque são as mesmas pessoas, são a mesma comunidade, aquele território precisa ser desenvolvido. E aí, já caminhando mais para o final da sua fala,
A gente tem um número mágico desejado, que são 10%. Tá, o número mágico desejado, a gente tem hoje no Instituto Federal de São Paulo 5.000 servidores, então a gente pretende chegar em 500 pessoas trabalhando esses temas de forma bem avançada, né? Então a gente tem feito esse trabalho sistematicamente, mas a gente não tem uma ilusão que vai ser em larga escala, né? Só para dar um problema de área, né? Eu sou professor de História, né? E por algumas pessoas isso seria impossível, né, tá falando de empreendedorismo e tudo mais, mas se a gente olha para os fatos históricos, a gente vai ver que toda a evolução ela vem da contradição, né? Até o próprio Marx fala que o sistema traz a ruína do próprio sistema dentro dele, né? Então a gente consegue ver essa mudança e é muito mais assim, no aluno, o estudante, provocando muitas vezes o professor. Professor, a gente vai se inscrever, né? Professor, precisa de um orientador lá. Professor, até o ponto que o professor se estressa e fala para a agência de inovação, ó, os alunos querem participar, eu não tenho dinheiro para mandar, vocês têm, vocês se viram, e aí o nosso reitor fala assim, se virem para arrumar, porque esses meninos têm que participar, né? E a gente tem essa grata satisfação, né? O pessoal do desafio, fizeram um enxoval completo, né? Foi uma competição que traz enxoval completo, ele não te dá só uma parte, né? Então isso é muito bom, né? A gente vê que é sistêmico, precisa ser sistêmico, precisa ser incentivado e começa pequeno mesmo, né? Em Bragança Paulista, especificamente, talvez seja um dos casos bem legais de contar, porque eles começam há mais de 10 anos uma feira de ciências. E dessas feiras de ciências, trabalhando com projetos, vão se desenvolvendo ideias, vão se aprimorando a forma de perceber essas ideias, e aí chega num ponto que isso começa a transbordar. Transborda para a escola, do ensino médio, do ensino fundamental. Hoje a Bragantec, que é uma feira, tem uma mini feira chamada Bragantequinha, que é para os meninos de ensino fundamental. Então, esse desenvolvimento é sistêmico, né? E ter essas participações, essa aprendizagem para o projeto, é o que a gente passa no dia a dia. Quando fala para você, faz o próximo desafio Liga Jovem, né? Faz o próximo desafio Liga Jovem, é um projeto. E aí a gente precisa trabalhar, né, dessa forma e abrir mão, às vezes, de algumas convicções, né, muitas vezes que a gente tem, que vem das nossas áreas, em prol do desenvolvimento dos estudantes, desenvolvimento daquele território em que a gente está inserido. Muito legal. Como que é o seu nome que fez a pergunta? Arthur. Arthur, obrigado pela pergunta, tá? Você mencionou que você dá aula de empreendedorismo em Jacareí, né? Ou deu? Não, legal. É que você falou Jacareí, que eu nasci em Jacareí, então só para a gente pontuar, cidade brilhante, fantástica. Mas vamos continuar. Muito legal isso que você trouxe, a pergunta, para o professor Éder, no sentido de que a gente precisa mesmo construir esse ecossistema, né? E aí a gente entra num outro paradoxo, vamos dizer assim, que a gente até falava anteriormente, que atualmente, devido a esse avanço tecnológico, redes sociais, geração TikTok, etc., os alunos, como todos os seres humanos, na verdade, não só os alunos, a gente acaba tendo aquela coisa de que a gente quer as coisas tudo muito rápido, né? Tudo é para ontem, tudo é muito ágil, e as experiências são o tempo todo digitais. E ouvindo agora tanto a pergunta como a resposta, né, me fez trazer essa reflexão de que o trabalho por projeto, o trabalho da educação empreendedora, ele ajuda esse jovem a entender que a vida real, ela não é assim, né? Ela não é tão rápida, né? Ela não é só um videozinho curto, o qual as plataformas digitais têm difundido. Ela tem uma jornada, né? Então, muitas vezes uma ideia que eu tive lá atrás, numa feira de ciências, que aparentemente não era tudo aquilo que eu imaginava, e de repente, né, no ano seguinte você dá uma lapidada, e aí vem um outro professor, ou entra outro integrante no grupo, e aí se melhora, e aí tem o papel também que eu achei legal de citar, né, da questão da incubadora. São lugares físicos, né, no qual você encontra outras visões, para compartilhar daquele seu sonho, daquela sua ideia, né? Então, é muito interessante a gente ver que a gente está aqui hoje, numa feira de tecnologia gigantesca, falando, graças à oportunidade do Sebrae, do Desafio Liga Jovem, a parceria com o Instituto Ideias de Futuro,
Então, assim, são muitos braços, né? Então, a gente tem Instituto Federal, a gente tem ETEC, a gente tem diversas outras escolas, e a gente tem o protagonismo do aluno, que é o que você também comentou, né? Às vezes é o aluno que se empolga, vai lá, professor, a gente tem que participar, né? Se vira aí. Aí você vai e escala, ó, diretores, conselho, ó, a gente precisa participar, se vira aí. E no final, a gente está aqui hoje, justamente falando da primeira edição do Desafio Liga Jovem, que foi o ano passado, começou o ano passado, foi concluída, começou a ser concluída, fechada no mês de março, mas teve a sua grande conclusão ali por meados de junho, no qual esses alunos, os vencedores, foram fazer uma viagem para a Europa, né, para Madrid, conhecer uma feira de inovação lá em Madrid. Então, quer dizer, é uma experiência fantástica, que talvez, se não tivesse esse desafio, toda essa trajetória, esses alunos não teriam pisado fora do país, né? E ali outras conexões são criadas e assim por diante, né? Então, olha só quanta coisa, né, vai acontecendo nesse meio do caminho. E aí eu queria entrar aqui na próxima pergunta, que é para falar que, assim, os professores também aprendem, né? Então, não é porque a gente é educador, eu também sou professor, mas a gente, enquanto professor, a gente também está aprendendo todo dia, né? E gosto também de pensar naquela analogia do cano que leva água, né? Então, muitas vezes o professor é esse cano que leva água, que é o canal que empodera, que ajuda o aluno a chegar, muitas vezes, no desafio, mas o cano ele também fica úmido, ele também fica molhado. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês dois, especialmente, é: vocês, enquanto educadores, qual que é o impacto na vida de vocês enquanto professores, enquanto educadores? Como que esse desafio, como que essa educação empreendedora, de alguma maneira, transforma a visão de vocês ou a prática de vocês de sala de aula no dia a dia de vocês? Queria passar primeiro aqui a fala para o professor Fábio. Parece uma fala comprada, aquela fala clichê de sempre, né? Mas você olhar para o aluno e ver o olho dele brilhar com a sua própria ideia, a gente brinca. Pode parecer que o professor fala isso para todo mundo, mas não tem preço. Você olhar para o seu aluno e ver que ele está dedicando de corpo e alma para fazer aquele projeto que ele teve a ideia ser executado, dar certo, não tem preço. E lógico, em sala de aula você acaba vendo, não só em sala, você vê ele procurando você no corredor, procurando outros professores no corredor, que tem coisas... professor, fala, isso não é comigo, não é minha praia, procura fulano. Vai indicando outros. Professor, mas eu estou com dúvida disso. Vê esse vídeo. E eles vão olhando aquele âmbito maior. Então, essa parte do empreendedorismo, como professor, eu brinco. Cada ano vai um pouco de mim embora com os terceiros, mas fica um pouco do terceiro, um pouco de cada aluno com a gente. Não é uma via única ser professor. Não é eu passar, eu aprendo com eles, eu recebo em troca com eles. E essa parte do empreendedorismo, eu acho que a maior parte deles que nos dá é a energia que eles põem. É uma energia do adolescente, tem uma energia quase infinita. Ele quer fazer, ele vai. Você está ali meio... aquela sexta-feira, última aula, 8ª aula do dia, e o aluno está pilhado com a ideia dele. Você não vai demonstrar cansaço. Você vai na pilha do seu aluno. Se é um aluno, se é um projeto que ele quer, você vai dar atenção, você vai mostrar. Então aquilo acaba reanimando a gente todo dia também. A energia que eles disponibilizam no projeto acaba passando para nós. E aí, isso não tem preço, é impagável para a gente. Ver o aluno contente é a melhor coisa. Eu gostei, é meu, como falaram, é meu projeto, eu sou capaz. Isso não tem preço para a gente ver, pelo menos para mim. Eu vejo ele olhando, olhinho brilhou, ganhei meu dia, ganhei minha semana. Legal, muito bom. A gente, na agência de inovação, dessa interação, a gente começa a responder algumas perguntas que a gente não está muito acostumado da grande massa. Servidor público pode ser sócio da empresa? Eu quero investir, eu posso pagar a bolsa do estudante? Qual que pode ser meu percentual dentro dessa empresa? Posso atuar como conselheiro? Então, a gente tem casos de projetos que a gente fala, é patente, né? A gente estava no palco lá do IFSP e da Metabots agora há pouco.
falando de um aplicativo que foi desenvolvido para mulheres autistas. E assim, a discussão depois foi, a gente pode ser sócio? Como que a gente constitui empresa? Startup é o melhor modelo? Então, até os próprios docentes começam a enxergar que não só uma possibilidade dos alunos, dos estudantes empreenderem, mas deles empreenderem junto com esses estudantes, né? A gente tem 2 casos já em que era de um projeto de pesquisa, gerou patente, gerou software, e os docentes, em conjunto com os estudantes, criaram uma startup e estão na fase de abrir mercado. Então, a gente passa a responder esse tipo de coisa, e isso é muito bom, né? E aí o professor, ganhei um prêmio no Canadá, ganhei prêmio não sei onde, estou indo para o programa de aceleração, estou participando do PIP-FAPESP, estou participando do Sebrae for Startups. Então, a gente começa a ver que até o próprio docente e também os administrativos, eles começam a falar assim, opa, essa ideia é muito boa mesmo, eu quero investir nesse negócio aqui, né? Então, a agência de inovação, a gente faz esse papel de apoiar, né? Então, a gente faz esse papel de apoio para que essa realidade, aquela oportunidade seja materializada, né? Então, essa transformação também, né, esse bichinho do empreendedorismo, esse bichinho que às vezes a gente já compra ações, né, na bolsa, porque a gente não pode comprar ações do próprio estudante que a gente está desenvolvendo, né? Então, é uma coisa, essa talvez seja um grande impacto de quem está muito próximo desse tipo de projeto. Legal. Alô, alô? Acho que pegou uma interferência aí, né? Bom, muito legal. Pegando esse gancho, né, do aprendizado, né, de como que isso também impacta os educadores. De novo, quando a gente fala do aprendizado por projeto, da educação empreendedora, na fala do professor Fábio, ela transborda e ela acaba passando para o professor, né? Então, motiva o professor. E aí, na fala anterior do professor Éder, ele trouxe também essa questão das soft skills, que também é um desafio hoje, né? Não só para os jovens, eu acho que esse é geral, especialmente para o profissional. Todo mundo hoje que está no mercado de trabalho, ou que quer encontrar um emprego, enfim, vai precisar olhar para carinho para esses aspectos de soft skills. E motivar o professor, né? Ou quando você desenvolve essas trilhas de inovação, de empreendedorismo com os alunos, e o próprio professor também consegue aprender junto, isso também gera esse impacto na vida do professor de querer fazer parte, posteriormente ser um investidor, né? Então, eu comecei como orientador, né? Eu inicio como orientador, mas depois eu posso virar investidor, posso virar conselheiro, né? Então, isso é muito legal. Fora que, além disso, mesmo vocês trabalhando nesses projetos, vocês têm a área de vocês, a área de formação. Mas quando um aluno precisa de alguma ajuda que não tem nada a ver com vocês vão lá procurar, por exemplo, como que eu faço para conseguir patentear meu projeto? É o tipo de coisa que você não saberia, mas você vai atrás. Então, você acaba aprendendo também para ajudar eles nessa parte. Às vezes, não é a sua área, não tem nada a ver com o que você leciona, mas por você ser parte do projeto. Você é orientador, mas o projeto também é seu. Você também faz parte disso. E acaba com que você também aprenda sobre empreendedorismo junto com eles, né? Na prática. Alô, alô? Bom, galera, a gente vai aqui para a nossa última perguntinha, e aí vou pedir também para quem estiver aqui e quiser fazer alguma perguntinha, prepara aí rapidinho, vou passar a bola para vocês também. A pergunta que eu queria fazer aqui para os professores, para a gente fechar, quais conselhos vocês dariam para outros educadores que também querem incorporar a educação empreendedora em suas escolas? Pegando essa bagagem que vocês têm, que conselhos vocês dariam? Conecte-se com outras pessoas. A primeira grande recomendação, né, e talvez se tivesse que ficar em uma só, seria essa. Essa diversidade de você conseguir conectar
o melhor que cada pessoa tem a oferecer é o que faz o projeto ir mais longe, né? É o que permite essa transformação e de forma acelerada, né? A gente sabe que nessa velocidade do TikTok, até o pessoal ter um choque de realidade, de falar assim, ó, não é nessa velocidade, a gente precisa compor, né? Então, a primeira e grande recomendação seria conecte outras pessoas. As pessoas hoje parecem estar mais abertas a compartilhar, né? Então, o LinkedIn é uma ferramenta sensacional que a gente usa muito para conectar pessoas que às vezes a gente nem saberia acessar no canal convencional, mas pela uma rede a gente consegue. Então, seria essa a única recomendação seria, não sabe por onde começar, conecte com outras pessoas para complementar o sistema. Bom, eu acho... Sabotaram. Eu acho que para o professor é escutar o aluno, dar a voz ao projeto dele principal. Pensar, você vai orientar o que o seu aluno vai querer. Orientar um projeto é a coisa mais complexa do mundo, algumas vezes. Como foi falado, vão te colocar em situações que você não domina também como orientador. Você vai ter que ir atrás, dar um certo trabalho. É querer ter esse trabalho e no final do projeto você olhar para aquele seu aluno, o olho dele está brilhando e você falar, ganhei meu dia. Então, acho que assim, o principal, o projeto que nem eu brinquei com meus alunos, é de vocês. Ô, professor, mas ué, não é seu o projeto? Me fala o que você quer. Eu vou te orientar, eu não vou te dizer o que fazer. Então, eu acho que assim, o protagonismo nessas empreendedorismo tem que ser para o aluno, não tem que ser nosso. Tá? Então, eu acho que assim, é escutar o aluno, ponto. Excelentes dicas, hein? Muito bom. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Boa noite. Primeiramente, parabéns pela fala de vocês. Eu também sou professora do Instituto Federal, campus de Jacareí. Trabalho aqui junto com o Arthur. Vou falar com o Éder. Você comentou da questão de 10%, né, o número mágico dos servidores envolvidos com a educação financeira. Mas como vocês pretendem fazer isso? Vocês têm algum programa de formação? Porque o que a gente percebe na prática é que os professores, muitas vezes, até têm a veia empreendedora, mas eles não sabem que tem a veia empreendedora. E eles também, às vezes, não compreendem o empreendedorismo, não entendem o que é o intraempreendedor. E dentro da instituição, às vezes, acaba sendo mais um intraempreendedor. Então, é isso que eu gostaria de saber, se existe esse papel. Porque é um trabalho de formiguinha, realmente. Lá dentro, a gente acaba fazendo isso e a gente sabe das dificuldades. Perfeito. O caminho que a gente tem trilhado desde 2018, né, quando a agência de inovação ela é criada no finalzinho de 17, começo de 18, e alguns temas até então não ficavam com a gente, né? Então a gente não tinha muito o poder de influenciar. Hoje o que é o caminho trilhado, né? A gente está, por exemplo, a empresa Júnior está com a gente, que é mais focada com os estudantes de nível superior. E em um ano a gente conseguiu um instint aí de sair de R$0 para R$26.000, só com os estudantes trabalhando, né, fornecendo prestação de serviços. E nessa veia a gente está agora numa segunda fase, né, como tornar isso sistematicamente para fora do circuito da incubadora, para fora desse circuito. E então, a gente está começando a conectar as pessoas, a usar a plataforma, principalmente o Integra, que a gente tem disponível para ver quem tem afinidade com esse tema, com quem tem esse desejo inicial, e convidando essas pessoas para escreverem junto com a gente como isso vai acontecer. Que a gente, às vezes, assim, sabe mais ou menos o caminho, mas a gente não tem um caminho único, né? Então, daqui a algum tempo, agora no segundo semestre, a gente deve convidar os professores, né, os servidores que têm essa veia de trabalhar com empreendedorismo, para uma discussão, né, para ajudar a criar essa rota de uma forma sistemática, né? A gente quer sair das ilhas e fazer um arquipélago completo, né? Então, a gente vai fazer isso, ouvindo principalmente vocês, né? A gente tem alguns caminhos, mas a gente também não tem todos os braços, né? Então, pode esperar que o convite vai chegar, né, para fazer esse encontro, para ajudar nessa construção. É que essa pauta veio para a gente há menos de um ano, de forma definitiva, né? Então, o que foi feito antes
não cabe julgar nem comentar, mas é uma estratégia de médio e longo prazo. Tá? Então, a gente sistematicamente tem buscado melhorar esses caminhos, né, e dar esses acessos. Muito bom, queria agradecer a todos que participaram com a gente, fizeram as perguntas, só pergunta boa. Queria agradecer ao professor Éder, professor Fábio, a Nath, que comporam aqui. Queria passar para vocês também as nossas redes. Então, sigam a Ideias de Futuro no Instagram, acesse ali também o QR Code. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. A gente vai estar aqui durante a semana com outras palestras, com outros fóruns, para também falar sobre o impacto do empreendedorismo, o desafio Liga Jovem na escola. E foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, um forte abraço para todos. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos painelistas que deram show. E que inspirador ver um assunto tão importante como esse, né? Como trazer o empreendedorismo para as nossas escolas, para trabalhar com a nossa juventude. Queria só complementar que eu, particularmente, fui uma dessas alunas impactadas. Fui aluna do IFRN, sou do Rio Grande do Norte. Fiz Technovation Challenge também, como foi comentado. Fui de incubadora de empresas. E por ter começado uma jornada com vários professores me incentivando, né? Além do ensino técnico, ter essas atividades complementares, consegui entrar mais cedo nesse mundo de startups. Viajei pra caramba com 16 anos com as minhas startups, ganhei prêmio. E aos 21 fui convidada para ser a mais jovem Community Manager, depois Head de Portfólio da Bossa Nova Investimentos. Maior VC da América Latina, fui a mais jovem a assumir essa posição. E hoje estou como sócia de uma empresa aqui na Faria Lima, morando em São Paulo. Também trabalhando com Corporate Venture Capital. Então, é por causa de profissionais que nem vocês, que acreditam na juventude, né, que dedicam a incentivar os sonhos dos jovens, que a gente tem a possibilidade de mudar de vida, de conseguir ser mais independente. Então, eu queria também agradecer pelo trabalho de todos aqui e parabenizar. Obrigado, Mona Lisa. E é por causa de você que eles estão aqui também, né? Então, são por causa dos seus exemplos que a gente está fazendo esses programas. Muito incrível, bom. Muito obrigada. Boa noite para você, mas não acabou por aqui, tá, pessoal? Vamos ter ainda mais um conteúdo daqui a pouquinho, começando em 10 minutos. Vamos falar sobre a conexão entre tecnologia e sustentabilidade para impulsionar a inovação. Então, daqui a 10 minutos, a gente volta para o nosso próximo tema e a gente se vê.